É isso, chegou o momento do mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira. Vários assuntos, mas também o risco de recessão global em destaque, não é mesmo, Luiz? Bom programa. Isso mesmo, Caniato. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Risco de recessão global, esse é o tema que predomina no mundo inteiro. Aliás, vai predominar ao longo dos próximos meses. O Ibovespa até abriu o pregão hoje em leve alta, aos 100 mil pontos, mas aí esse pessimismo mundial acabou predominando. Há um grande temor de que a alta de juros pelo Federal Reserve leve a economia americana a uma recessão. Segundo o próprio Fed, há pouco mais de 50% de chance de isso acontecer. E evidentemente que o impacto seria negativo no mundo inteiro e por tabela aqui na economia brasileira. O Ibovespa está neste momento em queda de 1,3% aos 98.250 pontos, seguindo esse mau humor internacional nas principais bolsas americanas e europeias. Destaques negativos para a Vale, que cai 3% agora, e para a Petrobras, com queda de 1,8%. Uma recessão global, obviamente, iria derrubar o preço do minério de ferro e do petróleo, que são os principais produtos, respectivamente, de Vale e Petrobras. É por isso, inclusive, que os bancos centrais precisam calibrar bem os juros. Se subirem muito pouco, não controla a inflação. Agora, se subirem demais, colocam a economia num processo recessivo. Neste momento, o dólar sobe 0,5%, vendido a R$ 5,22. Já o Bitcoin opera em estabilidade e é vendido a 20.250 dólares. E para comentar os principais assuntos de hoje, estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News a economista da CM Capital, Ariane Benedito. Ariane, boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde a todos, tudo bem? Ariane, eu vou começar com essa questão. Temos um risco de recessão global? Temos o risco. Esse risco ele é existente, não podemos descartar. Inclusive hoje, nos destaques do dia, o que está movimentando o mercado são as prévias do PMI, indicador de atividade da zona do euro, que saiu no Reino Unido também, e teve uma piora em relação à expectativa dos mercados, E vai criar, assim, também uma piora na expectativa para o índice cheio, o índice oficial. As bolsas reagiram imediatamente e, consequentemente, passaram aqui para a evolução do Ibov ao longo do dia, que opera, como você bem pontuou, na baixa, Mostra que está existente, persistente a dificuldade de atividade nos outros países, nos países envolvidos. Estados Unidos não é diferente, A fala do próprio Powell também, que o mercado observa muito e que derruba as bolsas por lá, também cria uma expectativa negativa para o nível de atividade que já foi reavaliado e foi colocado para baixo no último documento que o Fed liberou ali a público também, só não movimentou muito o nível de mercado de trabalho, que foi um descasamento e um ponto que a gente presta bem atenção. Inflação persistente no mundo todo e, consequentemente, é esperado dos bancos centrais um aperto mais contracionista para a taxa de juros, piorando ainda mais a expectativa sobre as economias globais. Ariane, aqui no Brasil, o governo e o Congresso têm buscado medidas para tentar aliviar o preço de combustíveis e ter um impacto positivo na inflação. Por outro lado, há o temor de que isso piore as contas públicas. Se é que existe ou deveria existir uma prioridade, qual deveria ser, na sua opinião, inflação ou contas públicas? A gente tem uma dificuldade, um grande desafio na mão das autarquias, Por um lado, você tem a inflação corroendo o poder de compra das famílias, dificultando a tomada de crédito das empresas e, consequentemente, desacelerando a atividade, o que traz um viés que ainda mais esse poder de compra das famílias ficará degradado devido às oportunidades de trabalho. Elas podem ter uma queda ali no médio e longo prazo também, o que pioraria a situação. As medidas que estão em jogo é ajudar, por um lado, que as famílias consigam manter o seu consumo e, por outro lado, impedindo que a inflação leve a economia para um patamar de recessão. É um desafio muito grande, ambos têm que ser priorizados e, neste momento, compor a renda que está sendo perdida e o combate ao controle da alta generalizada de preços. São 2h57. Aqui nos estúdios da Jovem Pan News, a economista da CM Capital, Ariane Benedito. Ariane, vem aí um processo eleitoral. Olhando um pouco para o futuro, para o pós-eleição, faz diferença para a economia se o vitorioso será Lula ou Bolsonaro em termos de agenda econômica?
Um ponto importante da gente avaliar são as propostas de governo que estão sendo colocadas aí para jogo, que ambos têm características muito semelhantes, principalmente quando diz respeito a teto de gastos, né? Fica acomodado, o próprio mercado já precifica que ambos os governos terão algumas mudanças nas condições do fiscal do país. Fiscal esse e o teto de gastos, que é a principal âncora fiscal para a entrada de fluxo estrangeiro no país, que segura hoje o nosso mercado financeiro. O investimento estrangeiro também abre portas e segura o investimento produtivo do nosso país. Muito importante num cenário de escassez, ali num cenário de recessão da economia. A eleição é um risco, é normal que os mercados fiquem mais voláteis nesse período. Entretanto, é uma característica já, se você avaliar o histórico de outras eleições, esse comportamento em época de eleição, né? Com a economia, há uma maior injeção ali de capital na mão, né? Porque são os gastos eleitorais que vão para a população, o que pode gerar ainda mais inflação num período que já está tão desafiador. Ariane, nesse contexto, agora é hora do investidor surfar a onda de juros altos e ir para a renda fixa ou aproveitar pechinchas na Bolsa de Valores? Que eu sempre falo, né? Infelizmente, momentos de crise abrem oportunidades para quem está se alocando no mercado financeiro, tanto para o investidor mais conservador, que já costuma fazer posições em renda fixa nos seus investimentos, quanto para o investidor arrojado, que agora deve estar com a carteira na baixa, né? Fazer a correção de curso com a alta de juros. Para ambas as categorias, a gente tem oportunidades interessantes. A Bolsa abre também com essa queda devido à expectativa de nível de atividade mais baixo, porque o mercado de ações reflete para a gente também a expectativa de atividade do país. A gente tem boas entradas em ações que talvez a gente não compraria num preço interessante se o mercado estivesse na alta. Ariane, uma pergunta que eu tenho feito para todos os convidados aqui no estúdio. Nós temos 30 segundos. Bitcoin, que é uma grande pergunta. Para você, loteria ou investimento e por quê? Eu acho que é uma aposta e que, se você puder, investidor que está nos assistindo, alocar um pedacinho da sua carteira nessa opção, talvez você não fique de fora de um possível sucesso lá no futuro. Muito bem, nós agradecemos aqui a presença de Ariane Benedito, economista da CM Capital. Ariane, muito obrigado pela sua presença, uma boa tarde, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. E agora nós vamos encerrando o mercado financeiro, sem antes, claro, deixar de lembrar que amanhã nós temos o mercado financeiro de novo aqui na Jovem Pan News, ao vivo a partir das 2h50. Agora são 3 horas pelo horário de Brasília.